Graça e paz. Que bom estarmos juntos novamente, em torno da palavra e pedindo a bênção de Deus. Vamos orar. Paizinho, muito obrigada pelas oportunidades que nós temos, pela liberdade que nós temos de ter a nossa Bíblia, de ter esse tempo tão precioso para estudarmos juntos. Ensina-nos nesta tarde, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Nós estamos agora nos livros de história. Eu gostaria que todo mundo decorasse os livros de história. Já decoramos os livros da lei. Eu acho que isso aí já está mais do que decorado. Livros de história. Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias e Ester. 12 livros. Nós estudamos, são os livros de história, começamos em Josué, que foi a conquista da terra prometida e a divisão pelas tribos. E Juízes, um livro tão triste, de tanto fracasso, porque Deus fez aquele plano maravilhoso, Moisés passou para eles toda a legislação, e eles, na terra prometida, eles não conseguiram cumprir os desígnios de Deus. Mas Deus estava no controle. E muito interessante, porque quando termina o livro de Juízes, tão triste, aí tem um livro tão gostoso de ler e de ver Deus trabalhando, no meio de tanta confusão que havia. Mas Deus estava ali, trabalhando. O livro de Ruth, ele registra que foi no tempo dos juízes. Então, naquele tempo de tanta calamidade, acontece o livro de Ruth. Começa apresentando a família. Um homem chamado Elimeleque. Elimeleque quer dizer Deus é rei. A esposa dele, Noemi, quer dizer agradável ou contente. E eles tinham 2 filhos, Malom e Quilion. Malom, o nome queria dizer fraqueza, e Quilion, falho, aniquilador, o aniquilado. Uma coisa tão estranha colocar esses nomes dos filhos, né? E eles moravam em Belém, a cidade que Jesus nasceu. Belém, quer dizer casa do pão, casa do pão. No tempo dos juízes, eles moravam na casa do pão. Mas naquelas fases que o povo se esquecia de Deus, e Deus então entregava o povo ao sofrimento, à miséria, à degradação. Nesse tempo, Elimeleque resolveu emigrar, sair de Belém, sair da terra prometida. E ele foi para a terra de Moabe. Moabe, aquele filho de Ló, que é inimigo de Israel. E ele foi para lá, para aquela terra do estrangeiro. E eles estavam lá, Elimeleque, Noemi, o Malom e Quilion. O Elimeleque faleceu. Os filhos estavam casados com 2 moabitas, Orfa e Ruth. Tempos depois, eles já estavam lá 10 anos em Moabe. Faleceram também os 2 homens, os 2 filhos. E ficaram então as 3 viúvas. E Noemi soube que Israel, a terra prometida, estava naquela fase boa da paz. Lembra que era 40 anos de paz, 80 anos de paz? E Deus estava suprindo pão para Belém novamente, a casa do pão. E ela resolveu ir para Israel novamente. E falou para as noras que ela ia embora para a terra dela e que elas ficassem lá na terra delas. A Orfa logo concordou, chorou tudo, mas concordou de ficar na terra dela. Mas a Ruth falou, não, eu vou com a senhora. O seu povo é o meu povo agora. O seu Deus é o meu Deus. Onde a senhora morrer, eu vou morrer também. Deus me livre de me separar da senhora. E ela falou, não insista mais para eu ficar, eu vou com a senhora.
e acabou indo. E elas foram, então, para Belém, que era a cidade de Noemi. Quando chegaram lá, todo mundo se alvoroçou, era uma cidade pequena, era princípio da cega, então estava aquele movimento, estavam colhendo a cevada e o trigo, e elas chegaram, duas viúvas. A posição de viúva naquele tempo era muito triste, porque elas não tinham um marido, não tinham um homem para defendê-las e para suprir a necessidade delas. E a Noemi chegou, falaram, Noemi voltou. Ela disse, não me chame mais de Noemi, agora vocês me chamam de Mara. A minha vida é uma amargura. Deus me levou para lá, eu fui bem, agora estou voltando sozinha, desamparada. Noemi reclamou muito no primeiro capítulo. E as duas se instalam em Belém, e Ruth, ela logo resolveu, falou para a sogra, eu vou rebuscar espigas. Era costume, nós estudamos já, que o que era rebuscar? A colheita era feita e o que sobrava, se colhia uma vez só. O que sobrava lá era para deixar para os órfãos, para as viúvas e para os estrangeiros. Então, era da lei, aquela lei maravilhosa que Deus havia mandado Moisés ensinar o povo. Eles tinham que deixar, então, para sustentar os necessitados. E a Ruth falou para Noemi que ela ia fazer isto. Tem gente que fala que Ruth tem muitas virtudes. Ela não era preguiçosa. E ela se dispôs a ir para ajudar a sogra e para sustentar a sogra. E ela foi para rebuscar espigas e chegou, foi atrás de pessoas que estavam colhendo. Eles foram benfazejos com ela, simpáticos a ela, e então ela ficou rebuscando ali. E quem chegou lá? O dono do campo, chamado Boaz. Boaz era da família de Elimeleque. Ela não sabia. E lá no campo dele, ela estava rebuscando. E quando Boaz chegou, saudou os seus empregados e perguntou quem é essa jovem. E eles contaram, essa jovem é a que veio com Noemi, lá de Moabe, está morando com Noemi. Ela chegou aqui, ela está trabalhando desde cedo. Ela parou só um pouquinho. E ela é muito gentil, muito simpática. Todo mundo estava gostando de Ruth. E Boaz fala benignamente com ela. Tem um pastor que falou que Boaz logo viu que ela era uma moça bonita. Mas é interessante que a Bíblia fala que a Rebeca era bonita, que a Raquel era bonita, mas não fala que a Ruth era bonita. Eu procurei no livro todinho, ela não era bonita, mas ela tinha alguma coisa que atraía, que chamava a simpatia das pessoas para ela. E o Boaz falou para ela, fica neste campo, acompanha as servas. E falou para os empregados, não toquem nessa jovem. E falou para ela, se você tiver sede, pode vir aqui tomar água com os empregados. E ela falou, por que o senhor está me tratando tão bem? Ele disse, porque já me contaram que você é uma jovem de coragem, de valor, que está sustentando a sua sogra. Todo mundo está falando bem de você. E na hora de comer, o Boaz convidou-a, fique aqui perto, vamos, molhe o seu pão nesse vinho aqui. E pegou, deu grãos tostados para ela. Ela sentada perto dos empregados e perto de Boaz. E depois ele falou para os empregados, deixa cair mais ainda para que ela possa colher mais. E até à tarde ela tinha colhido quase 16 litros de grãos. E ainda aquele lanche que ele proveu para ela, sobrou um pouquinho, ela levou para a sogra também. E quando ela chegou de tarde para a casa de Noemi, Noemi perguntou, onde você trabalhou? E ela disse, no campo de Boaz. E Noemi falou, ele é o nosso parente, ele é o nosso resgatador. É aquela lei que havia, lei
do nazireado, lei, não é do nazireado, a lei que o homem que morresse, o irmão dele ou um parente próximo teria que casar com a viúva e suscitar herança para o morto. Então, Noemi falou, o Boaz é o nosso resgatador, é um dos nossos resgatadores. E ela falou, é bom que você fique no campo dele, porque assim você não vai ser molestada. E ela então ficou colhendo, todo dia ia e trabalhava, até que houve o fim da colheita do trigo e da cevada. Aí a Noemi falou para a Ruth, Ruth, o Boaz é um dos nossos resgatadores. E eu estava lendo essa semana que a viúva tinha direito de escolher o resgatador. E então Noemi falou para ela que ela fosse no campo de Boaz, era o tempo da colheita, e falou para Ruth, você se banha, toma banho, se perfume, se unge, põe um vestido melhor e vai lá na eira, porque o Boaz vai estar lá, porque nesse tempo o dono fica perto, e ele vai trabalhar e ele vai dormir lá. Quando ele dormir, você deita perto dele, porque era o que devia ser feito pela viúva. Você deita perto dele. Ela estava repousando. Quando ela chegou perto, ela tirou a coberta dos pés dele e se deitou aos pés dele. E ele, quando acordou, ficou admirado e falou, o que é? E ela disse, porque você é o meu resgatador. Ela tinha chegado de mansinho, né? E ela falou assim, jogue a capa em mim, porque você é o resgatador. E ele falou, mas tem outro resgatador antes de mim. Deixa eu ver tudo direitinho, porque se ele não aceitar te resgatar, eu vou ser o resgatador. Aí ele encheu o manto dela com 6 medidas de grãos e de manhãzinha mandou ela embora, antes que os outros acordassem. Quando ela chegou em casa, Noemi queria saber o que aconteceu. Ela contou tudo o que havia acontecido e que ele falou para ela esperar. E Noemi falou, então espera, minha filha. Hoje ele vai resolver tudo isso. E realmente Boaz foi resolver. Ele foi para a porta da cidade, onde funcionava uma espécie de fórum, ali que eram resolvidas as questões, e ele ficou sentado ali. Aí passou o resgatador, o outro resgatador. E ele chamou 10 pessoas, 10 homens, chamou o resgatador e falou para ele, olha, a Noemi está querendo vender, está precisando vender a propriedade dela, que era de Elimeleque, de Malom e Quilion. Você é o primeiro resgatador. Você quer comprar o terreno? Ele falou, eu quero. Ele falou, só que tem um detalhe. Se você comprar, você tem que casar com a viúva de Malom, que é a Ruth. Aí o primeiro resgatador falou, não posso, porque vai prejudicar a minha herança. Ele falou, então, você cede, as testemunhas estão aqui, você passa para mim o que era de Elimeleque, de Malom e Quilion, e que agora é de Noemi e de Ruth. Então foi passado para Boaz. E as testemunhas, então, abençoaram o Boaz e falou que eles abençoavam a mulher que ele estava tomando como esposa. E eles se lembram, então, eles falam de Raquel, de Lia, de Pérez e Tamar, aquela história da Tamar, lembra que teve neném com Judá, que era o sogro dela, e ele fala assim, Deus dê para vocês uma prole abençoada. Esta jovem vai ser uma bênção para você. Não esqueçam que ela era moabita, ela era do povo estrangeiro, mas ela estava agora ali em Belém, e ela adotou o Deus de Noemi, o Deus que ela conheceu através da sogra dela.
E houve o casamento. A Noemi, que era tão enjoada, tão reclamando sempre de Deus, agora está tão feliz. Ela pega aquele neto. As vizinhas falam: olha, Noemi, que coisa maravilhosa Deus fez para Noemi. Ela agora é Noemi outra vez, agradável, contente. E tem um neto, um resgatador, vai ser afamado em todo Israel. É o consolador de Noemi. E a nora ama, e isso vale mais do que 7 filhos. E as vizinhas deram ao nenê o nome de Obed. Obed foi pai de Jessé. Jessé, pai de Davi. Então, eles terminam o livro dizendo da genealogia. Pérez gerou a Esrom, Esrom gerou a Rão, Rão gerou a Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou a Salmão, Salmão gerou a Boaz, o Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé, Jessé gerou Davi. E na linhagem de Davi vem Jesus, o resgatador por excelência, o que veio para nos resgatar, nos tirar do Egito, do pecado, da vida de pecado, para a vida de luz, de harmonia e de salvação. O livro de Ruth é um parênteses de refrigério para a gente pensar. Mesmo naquele tempo dos juízes, tão triste, mas Deus estava trabalhando e estava abrindo a salvação para os estrangeiros também. Nós vimos Raabe, que se tornou também da linhagem de Jesus, e agora Ruth, a moabita, que se torna da linhagem de Jesus. Vale a pena ler o livro, vale a pena ler o livro e aprender com Ruth. Que Deus nos abençoe.